para terminar nosso comentário, provinha, né? Domingão. Deixa eu ver que horas são agora. 23h35. Ó, essas questões vão estar sendo disponibilizadas, acho que lá para meia-noite e pouco, 1h, porque até baixar aí, né, no meu canal do YouTube. Mas estou terminando agora 23h35, é minha última questão aqui, a questão 25, tá? Então tá assim, quanto aos serviços privados de assistência à saúde, assinale a alternativa correta. Quando a gente fala da iniciativa privada, eu começo lá no artigo da 8080, né? No artigo 21, 22, 23, 24, até o 26, lá nós temos da iniciativa privada. Então vamos lá. Quanto aos serviços privados de assistência à saúde, assinale a alternativa correta. A. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, não serão observadas as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para o seu funcionamento. É erradíssima essa questão. Se você for lá no artigo 22, ela cita que serão observadas essas normas. Por quê? Porque quando a gente fala da direção do SUS, essas normas precisam ser estabelecidas exatamente por essa direção, tá? Porque eu vou estar com uma empresa privada, as normas não vão ser estabelecidas pela iniciativa privada. As normas são estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, pelo órgão de direção do SUS, para que essas empresas privadas cumpram aquilo que está sendo determinado pelo SUS, tá? Então, quando ele cita ali, na prestação de serviços privados, não serão observadas as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS para o seu funcionamento, questão errada, serão, tá? Então, esse daí é artigo 22, errado. Vamos para B. Não é permitida em nenhuma hipótese a participação direta de capital estrangeiro na assistência à saúde. Gente, o que é isto? Olha só. Na prova do nível superior, eles colocaram uma questão parecida com essa, só que eles evidenciaram a Constituição Federal. Então, lá na Constituição Federal, no artigo 199, no parágrafo 3º, ele diz que é vedada a participação de empresas ou de capitais estrangeiros, salvo o que estiver previsto na lei, né? Então, lá essa questão está corretíssima, por quê? Porque o texto constitucional não tem alteração, porque o que vai ter que ser alterado é a lei, no caso a 8080. Então, quando ele cita aqui, não é permitido em nenhuma hipótese a participação direta de capital estrangeiro na assistência à saúde, é errado. Por quê? Porque a lei permite, né? Agora a lei está permitindo. Nós tivemos a alteração do artigo 23 e o artigo 23 agora fala, é permitido a participação aí de empresas de capitais estrangeiros, né, na saúde, porque a lei agora está permitindo isso. Então aqui essa questão, quando ele diz não é permitido, essa questão está errada. Por quê? Porque segundo a alteração que nós tivemos em janeiro de 2015 desse ano, agora a legislação diz que é permitido, tá? Então na prova do nível superior, a questão diz não é permitido, salvo que está previsto na lei. E aqui já é permitido, tá bom? Então essa questão está errada porque colocou não é permitido e pelo artigo 23 agora é permitido. A C diz, o SUS deverá sempre prover cobertura assistencial à população, não podendo recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nossa, como eles pegaram só a iniciativa privada nessa prova, né? Ainda bem que eu trabalhei ontem nas minhas questões bastante a iniciativa privada. Quando ele diz não podendo recorrer ao serviço da iniciativa privada, é errado, porque a iniciativa privada participa de forma complementar. Então, ignora essa questão aí que é a C, tá? Artigo 26... Também artigo D, cadê? Não, é a C, né? O C tá errado porque ele diz que não pode recorrer e na verdade pode recorrer. Agora é a D. Os critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do SUS, aprovados pelo Conselho Nacional. Certíssimo. Quando a gente fala de alteração de valores, que são valores em âmbito nacional, só quem altera esses valores, no caso o Ministério da Saúde, né, através da aprovação do seu Conselho Nacional de Saúde, tá? Então todos esses valores que são valores tabelados, né, que é uma tabela única do SUS, só vai ser aprovado, né, essa cobertura assistencial estabelecida pelos esses critérios da Direção Nacional em aprovação do Conselho Nacional. Então essa D está corretíssima, é o artigo 26, tá? Vamos lá para a última, que é a E. Os administradores de entidades contratadas pelo SUS poderão exercer cargo de chefia? É erradíssimo. A questão diz o seguinte, artigo 26, parágrafo 4º, acho que é um negócio assim. Ele diz, aos donos, aos proprietários, né, dirigentes, administradores, tá, que
que tenham qualquer serviço contratado pelo SUS, é vedado, é proibido exercer cargo de chefia, tá bom? Então, se você tiver um hospital, tem um hospital e vai ser contratado pelo SUS, não pode exercer nenhum cargo de chefia, de direção, dentro do serviço público, senão fica muito fácil, né, você direcionar esse atendimento à sua empresa que é contratada, tá? Então, essa última aí, a E, está errada também, é o artigo 26, parágrafo 4º, que diz que é vedado a participação de empresas, de dirigentes, né, de proprietários, nesses cargos de chefia aí, ou direção do SUS, tá bom? Então, meu cheiro ficou assim. Na prestação de serviço privado de assistência à saúde não serão observadas normas expedidas errado. Por quê? Porque o SUS que determina essas normas e a iniciativa privada precisa cumpri-las. A B, não é permitida em nenhuma hipótese a participação direta de capital estrangeiro errado, porque agora, segundo a alteração do artigo 23, é permitida a participação dessas empresas e desse capital estrangeiro. A C, é errado, porque prover assistência, não podendo, porque diz que não pode recorrer à iniciativa privada e pode recorrer de forma complementar à iniciativa privada. A D, os critérios e valores para a remuneração dos serviços serão estabelecidos, né, pela direção nacional, e quem vai aprovar é o Conselho Nacional, questão correta, então aqui é a D. E a última tá errado, porque ele diz que os administradores poderão exercer cargo de chefia, quando que na verdade os donos, proprietários, administradores e dirigentes não poderão exercer cargo de chefia de órgão de direção do SUS, tá? Então, termino aqui com vocês o comentário das minhas questões, tá? Queria agradecer a participação de todos, tá bom? Desejar muito sucesso, que Deus abençoe vocês. Bom descanso, tá? Para quem vai fazer a prova para Tocantins semana que vem, me mande aí as questões, eu vou estar de plantão, tá? Semana que vem eu não consegui, eu vou estar de plantão sábado e domingo. Então eu não sei, acho que possivelmente eu não consiga comentar assim, porque eu vou estar no hospital. Mas aí me mande as questões que eu tento pelo menos escrever lá, né? E dar meu comentário escrito e não gravado assim igual eu fiz hoje, tá bom? Mas podem me mandar. E assim, vamos esperar, né? O gabarito. Visualizando assim, gente, eu não consegui observar nenhuma questão que coubesse recurso, tá? Mas aí na hora que sai o gabarito, às vezes eu comento, o gabarito vem com uma outra resposta, só que aí já vou antecipá-los, né? A pessoa chega pra mim e fala, professora, formula um recurso, eu não formulo recurso, meus cheiros, não tenho tempo nem para respirar direito. Mas como eu comentei todas as questões, como eu dei toda a base legal, dei o direcionamento, dei o artigo, inciso, parágrafo, então se tiver qualquer questão divergente, o gabarito daquilo que eu comentei, é só você justificar conforme aquilo que eu expliquei, né? Então, se lá tá falando que aqui os administradores, né, eles poderão exercer cargo de chefia, é só tu ir lá no artigo que eu citei para você, no caso aqui o artigo 26, parágrafo 4º, e justificar que no artigo 26, no parágrafo 4º, tá falando o contrário àquilo que tá o gabarito, tá bom? Então, eu já vou explicando, por isso que eu comento as questões, porque quando eu comento, você já tem uma base para justificar se tá certo ou se tá errado, tá bom? Então, o meu comentário é sempre dando um embasamento legal, para que você tenha subsídios para justificar caso, quando saia aí o gabarito, não esteja relacionado àquilo que eu tenha comentado aqui, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, bom descanso, tá? Sem essa ansiedade, tá? O que vocês tinham que fazer, vocês já fizeram, tá bom? Não adianta agora ficar naquele desespero, tem que entregar mesmo para Deus e acreditar. O momento de vocês vai chegar, seja nesse momento ou seja depois, mas tá garantido, né? Deus tem um propósito aí, com certeza é o melhor para vocês, tá? Fiquem com Deus, cheirinho, beijinho, bom descanso e até a próxima.